Pega o seu café, porque está começando o Nerd Coffee, o seu podcast de comunicação e cultura pop. Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas Henrique e está começando mais um Nerd Coffee. Eu tenho o prazer em receber para tomar um café comigo hoje minha amiga Damares Marques. Ela entrou para o curso de jornalismo esse ano na UNG e já produziu um documentário que foi premiado pela universidade. É isso mesmo, Damares? Oi, Lucas. Oi, pessoal. Sim, isso mesmo. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz com o convite. Imagina, o prazer é todo meu. Pra começar, conta pra gente, Damares, como que você se interessou pelo jornalismo? Bom, essa história é um pouco longa, vamos lá. O primeiro contato de fato que eu tive com o jornalismo em si, eu ainda era muito pequena. Eu vim de Campinas, né, minha cidade natal. E nessa época eu morava com a minha mãe. Ela sempre gostou muito de assistir telejornais. E eu cresci assistindo, principalmente o Jornal Nacional, que era mais de noite, quando ela chegava do escritório. E a memória, assim, até afetiva que eu tenho com o jornalismo é quando eu ia dormir e a minha mãe continuava assistindo TV, mas eu dava uma fugidinha, sabe, uma escapada pra ficar assistindo com ela, porque eu queria ficar mais tempo. Aí eu lembro do meu olhinho assim meio aberto, vendo o Bonner falando. E eu gostava de assistir, eu gostava de estar com ela. Mas eu larguei de mão com o tempo, né? Eu não pensava em jornalismo como carreira no fundamental. E eu, inclusive, queria fazer até medicina, mas hoje eu percebo que não daria certo. E lá pro 9º ano, mais ou menos, eu comecei a pesquisar mais sobre mercado de trabalho, carreira e o que eu queria, né, fazer no futuro, por causa justamente da pressão que a escola começou a colocar nos alunos, né, de você tá entrando no ensino médio, você precisa criar um plano de vida para vestibular, para faculdade, enfim, comecei a me dedicar nisso. E nesse mesmo ano, o meu colégio promoveu uma feira estudantil, né, com várias palestras, eles levaram várias faculdades com diversos cursos e eu me inscrevi num seminário que teve sobre perfil profissional, né? Eles montavam aqueles testes vocacionais, sabe? E eu acabei fazendo. Eu tava já pensando em alguns cursos da área de comunicação, porque eu cresci indo em escritório de contabilidade, que era assim, todo mundo bem robozinho, bem terninho, assim, aquelas coisas sérias, sabe? Todo mundo comportadinho. E aprendi a viver nesse ambiente, lógico, por conta da minha mãe, que ela é contadora, mas algo assim falava que eu não me encaixaria ali, sabe? E aí eu comecei a pesquisar cursos que talvez fossem mais dinâmicos, eu ainda não sabia a palavra certa, porque eu sou assim, eu sou bastante agitada, eu gosto de me expressar, de fazer as coisas acontecerem. E os cursos da área de comunicação me chamaram a atenção nesses quesitos. E nesse teste vocacional que eu fiz, coincidentemente deu jornalismo, um perfil que seria bom pra mim. Deu algumas profissões ali, algumas opções de curso. E eu fiquei muito feliz na época. E aí eu gravei aquilo na cabeça e eu fiquei bitolada, assim, podemos dizer. E eu passei o ensino médio inteiro só pesquisando sobre o curso de jornalismo. E todo mundo que me perguntava, o que você quer fazer? Jornalismo. Era a certeza que eu tinha. Eu, claro, tinha algumas outras opções de cursos, caso não desse certo. Minha mãe me orientava bastante nisso pra não ficar com a cabeça tão fechada, mas acendeu uma chama dentro de mim, sabe? Eu queria aquilo, eu queria jornalismo e eu foquei. Aí eu me formei, né, no ensino médio, 3º ano, vim, né, pra UNG, pra Universidade de Guarulhos. Foi, inclusive, ela foi a primeira faculdade que eu visitei, assim, presencialmente, né, que eu conversei com o coordenador Alex, que é o coordenador do nosso curso de comunicação, e eu me senti muito bem recebida, de verdade. Depois disso, eu não visitei nenhuma outra faculdade. Eu tinha outros pensamentos, mas eu gostei bastante da proposta do curso, da estrutura, né? E eu já me decidi, falei, não, fazer jornalismo na UNG. Eu gostei bastante. Comecei, foi uma felicidade muito grande e nessa época, antes de eu entrar pro curso em si, eu tinha essa motivação de querer fazer jornalismo, mas eu ainda não tinha uma paixão de fato, eu tinha aquela visão superficial, né? Até porque eu não tinha tanto contato, né? Eu não vivia, né, no jornalismo, então eu não tinha realmente a paixão, um motivo mais pessoal. E no decorrer das aulas, especialmente na produção do documentário, foi quando parece que virou uma chavinha em mim, sabe? Quando acende a luz, dá aquele pum, e eu comecei a sentir não só uma visão, né, um desejo
desejo, assim, pela carreira, mas uma paixão, sabe? Foi uma confirmação do que eu havia pensado esses anos todos pra minha carreira e eu gostei muito. Foi, assim, uma realização pessoal muito grande pra mim. E isso é o que tá me motivando, né, agora nesse segundo semestre. Espero que continue assim pelo resto do curso. Que legal, Damara. O jornalismo é muito dinâmico, a gente tem que estar muito atento e é correria. Alguns professores até falam com a gente, né? Às vezes está tudo Sim, calmo, tudo tranquilo. Aí do nada acontece alguma coisa, você tem que se virar, tem que ir atrás de fonte, ou tem que fazer alguma coisa. É exatamente. um ambiente diferente, né, do que você estava acostumado. Sim, o mundo não para, né? Como eu já ouvi vários professores nossos comentando. O mundo é muito dinâmico. Agora, ainda mais com as redes sociais, né? O avanço das mídias, da tecnologia. Então, sempre tem algo para falar, sempre tem alguma coisa para fazer. E eu acho isso incrível, de verdade. E também é legal que ele tem várias áreas de atuação, né? Você gostou de fazer o documentário, mas se por Sim. acaso não gostasse, teria outras áreas que você poderia explorar também, ainda seguindo essa área do jornalismo, né? Sim, eu lembro que quando eu comecei a pesquisar, né, sobre o curso, e até comentando agora com alguns colegas, eu sempre quis uma parte mais de produção ou redação, algo que não me mostrasse tanto, porque, assim, confessando, eu não sou muito boa com câmeras, lidar com a minha imagem, assim, aparecendo pro público, né? Eu sou uma pessoa meio tímida, enfim. Mas tá ali nessa parte do documentário, eu tive que encarar muitas questões pessoais minhas, né? Eu sou muito vergonhosa, eu tive que aprender a lidar numa entrevista, formular perguntas, lidar com o meu entrevistado, e eu consegui aprender muito com isso, né? Hoje eu tenho a minha cabeça mais aberta para outras áreas de atuação. Eu não tô fechada, tipo, não, eu quero ficar na redação, atrás de computadorzinho, não. Eu, assim, tô aberta pro que o curso vai me levar, as oportunidades que vão surgir, porque foi gostoso aprender, né? Mesmo no tranco, foi divertido. E é legal isso que na faculdade a gente tem várias experiências diferentes, né, pra gente ir se encaixando no que a gente acha que gosta mais, que se dá melhor. Eu me Sim. identifico com isso também porque eu achava que quando eu entrei no curso eu ia ficar só escrevendo texto, ou ficando por trás, e não, a gente fazendo algumas práticas, mesmo com a pandemia, depois quando foi voltando aos pouquinhos, a gente conseguiu fazer algumas coisas mais práticas, e foi legal fazer, mesmo que ainda não tenha tanta facilidade com câmera, essas coisas, é legal a gente pelo menos essas experiências, né, para ver qual área que a gente vai se sentir melhor, né? Sim, eu concordo. Você tem que experimentar, né? Uma das minhas professoras, a Lisley, eu já tive essa conversa com ela sobre, ai, eu gosto mais de tal área. E ela me disse pra eu ficar aberta, né, às oportunidades, né? Que eu ainda tenho muito o que aprender. O nosso curso em si também é bem dinâmico, então a gente tá bem ligado a atividades práticas, né? Como podcast, gravação, produção, até a redação mesmo, enfim. A gente tem que ter um conhecimento, né, de todas as áreas. Eu acho isso legal. Sim, é bem legal. Quando você entrou no curso, você falou que não tinha assim tanta conexão, né, com jornalismo antes de entrar no Uhum. curso, mas quando você começou a pesquisar e depois quando você entrou no curso, era mais ou menos o que você estava esperando? Foi completamente diferente? Foi um susto ou foi uma felicidade? Eu diria que foi uma mistura dos dois, assim. Foi uma surpresa, porque são vivências diferentes, né? Mas eu sentia o tempo todo que eu estava onde eu deveria estar, entendeu? E desde que eu comecei a pesquisar, eu passei o ensino médio inteiro só focada no curso que eu teria. E eu sempre tive essa esperança, essa fé que ia dar tudo certo. E realmente, entrar na faculdade, pra mim, foi, assim, um presente, sabe? Pra Damares de antigamente, a Damares criança. E eu fiquei. Claro que houve momentos que eu me estressei, né? Na própria produção do documentário, mas eu nunca pensei em, não, não é isso que eu quero, ou, eu vou desistir do curso, talvez fazer outra coisa. Não, eu sempre. Eu sentia dentro de mim que é isso que eu devo focar e continuar. Foi pra mim uma confirmação, sabe? Uma resposta que eu tava buscando há muito tempo e eu me sinto hoje muito feliz. Eu sou feliz com o meu curso, não é só ir pra faculdade, sentar na cadeira, escutar o professor falar. Faz parte do que eu sou, sabe? Eu sinto isso. É muito importante pra mim. É uma área importante da minha vida, estudar jornalismo. Que legal te ouvir falar assim, mas eu me identifico
fico também com isso daí, porque eu gosto muito da profissão, né? Então é legal ir na faculdade, ver os professores falando, tanto que a gente tem professores muito bons lá, né, na UNG. Sim, E eu também sinto isso, né? Que eles também gostam da profissão e gostam de passar isso adiante, né? Então, exatamente. a Lisley Carrillo que você falou, nossa, ela é incrível, assim, principalmente na área que ela atua mais, que é a assessoria de imprensa. Não sei se você já teve essa matéria ainda, mas Ainda ela sabe muito e é muito incrível ela falando e passando esses conhecimentos pra gente, né? sim. Eu gosto muito dessa troca, sabe? Aluno e professor, essa experiência. Eu gosto muito de conversar com eles, de discutir questões da aula, né, que foram ditas. Eu acho importante e é gostoso, sabe? Não é um peso, sabe? Fazer as atividades, enfim, o que o curso exige, né, para nossa formação. Eu gosto, eu faço com prazer, porque eu vejo que para eu ter uma boa formação, eu preciso dessa bagagem, sabe? Eu não tô visando só o meu diploma lá na frente, daqui uns 3 anos. 4 anos. Eu tô visando a minha formação como pessoa, não uma formação apenas de carreira, sabe? E é muito importante. Que bom que você pensa desse jeito. É muito bom encontrar pessoas que estão conectadas assim, que estão na mesma energia que a sua. É legal que essas conversas a mais com os professores agrega muito pra gente, né? Uhum. Nossos professores de verdade. Eu tava até comentando com a minha mãe essa semana, né? Que eu vou pra aula, eu sento assim, eu desligo. Se eu tava pensando em outra coisa, se eu tava ansiosa com algo que eu tinha que fazer, eu desligo e eu foco só naquilo. Eu não consigo, às vezes, nem tirar o olho do professor. Eu fico tão fascinada mesmo. Tem aulas assim que eu saio renovada, de verdade. Eu fico martelando a minha cabeça, eu fico pensando no que foi dito o resto da semana. E eu acho isso incrível, porque era o tipo de coisa que eu não vivia no ensino médio, por exemplo. Eu tinha dificuldade em algumas matérias e isso acabava me exaustando de alguma forma. Mas aqui no curso eu me sinto completa, de verdade. Essa é a diferença, né, da gente estar fazendo alguma coisa que a gente gosta realmente, pra Sim. algo que não tivesse tanto essa conexão, né? Uhum. Qual é a matéria que você mais curtiu? Olha, tô no segundo semestre ainda, né? Bem novinho, mas do semestre passado eu lembro que a minha preferida era Tecnologias Aplicadas à Comunicação. Quem dava era a professora Flávia. Era a minha preferida, era de quinta-feira. Eu adorava quando chegava a quinta, porque eu ia ter a aula dela. E eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande pela professora Flávia, né? E eu adorava escutar ela falando. Ela é muito inteligente. Eu adorava os comentários que ela fazia sobre a matéria. Ela contava bastante experiências de vida dela e eu achava muito, muito interessante. Eu gostava também de sociologia e filosofia, né? Essas questões sociais. Quem dava era a professora Ana Cláudia. Esse semestre eu não tenho e eu sinto falta, porque eu sempre gostei de sociologia, filosofia, enfim, desde o ensino médio. E essas foram as que eu mais gostei. Nesse semestre eu já tive 2 semanas, né, de aula. Estão sendo muito boas, né? Eu tô muito feliz. Olha, eu não sei se eu consigo dizer uma preferida ainda, porque o conteúdo ainda tá muito cru, mas eu gostei bastante de teorias da comunicação. Quem dá é o professor Dado, se eu não me engano, é o professor Dado. Eu gostei bastante. E de estática e história da arte, né? Que é o Alex, né? Nosso coordenador. Eu gostei bastante também, né? Vamos ver como é que chega na hora da prova, né? Chegar a hora da prova não é mais a preferida. Fica difícil, mas enfim. Mas eu gosto bastante, né? Dá um friozinho na barriga, eu sempre fico bem nervosa na hora de fazer as atividades. Mas eu tento manter a calma e não, eu sei a matéria, né? Eu estudei, eu conheço. E aí dá tudo certo. Mas é muito gostoso esse processo de conhecer algo que você não sabia, e aí você primeiro quebra a cabeça, não entende, mas depois vai dando certo, vai encaixando na sua cabeça. E é muito legal no final você olhar e, nossa, parecia difícil, mas eu entendi. Eu tô aqui agora. E é muito gostoso, é muito gratificante essa sensação. Eu sinto isso bastante. E é legal experimentar isso. Ah, legal. Você falou da Flávia, né? A professora Flávia Delgado também. Uhum. Manja de TV, né? Isso. Telejornalismo. E Uhum. a professora André também, ela é muito dessa parte social, né? Sociologia, antropologia. Isso. E o professor, eu tive só uma matéria com ele, mas dá pra ver que ele entende muito bem dessa parte de imagem, né? Você falou que ele tá dando teoria da comunicação pra você, mas pra mim ele deu alguma coisa sobre imagem. Eu não vou lembrar direito.
Mas é muito legal que tem essa dinâmica, né, de um professor dar matérias diferentes e pegando um pouquinho do que você falou também, a gente vai aprendendo coisas novas e vendo como que isso se encaixa no jornalismo. Eu nem imaginava que se encaixava no jornalismo, né? E é bem legal ver como essas coisas vão se conectando e como a gente pode usar isso no futuro, né? Sim, exatamente. Até vou comentar algo que o professor Inácio disse para mim na última aula, né, de sexta-feira, sobre o leque, que o jornalismo, ele é um leque muito grande, assim, permite você de ter um conhecimento em diversas áreas. Isso não quer dizer que nós sabemos de tudo, né, porque, aliás, ninguém sabe de nada, né, essa arrogância é desnecessária, mas é a curiosidade, é a busca do conhecimento, do saber, esse repertório que você cria, seja político, cultural, enfim, você ter, no mínimo, conhecimento daquilo que ou seu entrevistado está falando, ou se alguém te questiona sobre algo. E se você não sabe, também não tem problema, vai atrás, procura ter propriedade, né, ou ter conhecimento para discutir sobre o assunto, né, porque não dá para escrever uma reportagem sem saber do que se trata, não necessariamente viver ou ter a experiência na pele daquilo, mas ter o estudo, ter a ciência do que está acontecendo. Eu acho isso muito importante. Esse conhecimento, que nem você falou, né? Que a gente não tem que saber de tudo. E é uma coisa que o professor Inácio Rodrigues fala também, né? De a gente não consegue saber tudo, né? Mas buscar conhecimento para entender um pouquinho, pelo menos, de cada assunto, né? Para e a gente for entrevistar uma pessoa, a gente ter aquele mínimo conhecimento e saber quais as perguntas fazer para extrair o melhor daquela fonte. É, ter um repertório, né? Assim, eu acho muito importante não ter esse conformismo de, eu não sei sobre o que é tal assunto, mas não procurar saber, isso não adianta, né? Não é atitude de um jornalismo, eu diria. E se você sabe, se você tem um conhecimento aprofundado em tal área, também não ser arrogante de achar que você sabe tudo sobre isso e também achar que o outro, né, quem te pergunta ou quem tá conversando com você, não tem capacidade de entender ou de saber, né, que o outro é menor do que você por não saber daquilo que se trata. Porque a vida, né, no geral, não só sobre o curso, é sobre isso, né, sobre aprender e crescer, se desenvolver com o tempo, porque ninguém nasce sabendo e também ninguém morre sabendo de tudo, né. Eu acho essa jornada, né, muito importante de conhecimento, é muito importante. E é o nosso papel também, né? Não só obter as informações, mas também transmitir para quem não sabe, né? A gente tem o preceito de passar a informação Sim, para pessoas, né? De forma que eles vão entender, né? De forma clara. sim. Você produziu o documentário, né? Mulheres na Ciência. Como surgiu a ideia sobre esse tema? Bom, eu sou uma mulher bastante ligada a questões da luta feminista. Eu sempre gostei de estudar bastante, me antenar às discussões da pauta do direito das mulheres e como elas são vistas, né, como elas se comportam em sociedade. E quando o professor Alex apresentou o projeto do OSGA, eu de cara pensei, tava com o meu grupo, né, os meus amigos, e eu pensei, nossa, eu quero produzir algo sobre isso, porque a gente ainda não tinha tanto contato assim para pensar em uma pauta mais trabalhada, né? Então, a professora até Alex falou, vamos começar com as nossas vivências, né? Não precisa ser uma matéria assim, uau, do fantástico, mas algo mais próximo da gente, né? Da nossa realidade, né? E aí eu pensei nisso, comentei com os meus colegas, né? Que quem participou comigo foi o João, a Nalanda, a Amanda e a Camille, né? Meus colegas de curso. Infelizmente, 2 acabaram trancando, né? Por questões pessoais. E a gente discutiu junto. Eu propus o tema Mulheres na Ciência, porque é uma universidade, né? A gente usa dos recursos que a gente tem. A UNG é uma universidade onde temos diversas mestres e doutoras, enfim, professoras excelentes, pesquisadoras, né, em diversas áreas, né, humanas, exatas, biológicas. Então vamos usar os recursos que a gente tem. E eles toparam, foi muito divertido, né? A gente começou a fazer pesquisa primeiro, para ter repertório do que a gente ia utilizar. O professor Alex ajudou muito nos contatos. Ele fez contato com a professora Letícia, né, de biologia. A gente conseguiu também com a Magda, né, que através da professora Flávia, que é de odontologia. A gente entrevistou as duas
entrevistou 2 alunas também, acabamos cortando um pouco na hora da edição, né? A gente teve que filtrar bastante coisa porque ficou muito cheio, mas enfim, ficamos felizes com o resultado final. Esse eu não falo por mim, mas todos nós que estávamos juntos no projeto nos sentimos realizados de alguma forma. A gente conversou bastante depois que o documentário ficou pronto, antes da premiação. A gente sentou e conversou, e independente do resultado, nós estávamos felizes de ter conseguido terminar, sabe? Foi uma correria muito grande pelo tempo, por ser a nossa primeira experiência com uma produção audiovisual. Tava tudo muito novo na nossa cabeça. Eu passei muita gafe também de bater o tripé na porta, esquecer como é que liga a câmera, bateria acabou, sair correndo na chuva pra pegar a bateria. Foi, assim, uma experiência muito legal de ter, realmente. Foi o primeiro contato de nós, assim, com a parte prática mesmo, né, que o Alex passou pra gente. A gente tava tendo aula sobre ângulos e enquadramentos, né, a gente produziu algumas atividades, mas nem se compara com um mini doc, né, e olhar ele pronto depois de editar, foram longos dias editando também, e ver que, nossa, a gente conseguiu, a gente fez um roteiro, a gente conseguiu entrevistar alguém, e foi muito bom. Foi, realmente, ficamos muito, muito felizes. Sobre a premiação, vou ser bem sincera, eu não tava com expectativa de ganhar, por causa que, sabe, primeiro semestre, primeiro trabalho que a gente faz, era meio impossível ganhar, assim, era muito impossível, mas eu tava feliz, eu fui pra premiação do Oscar, assim, contente, eu não tava nervosa, eu tava muito tranquila. Meus amigos e colegas de grupo não conseguiram ir, né, estar lá presencialmente, e eu adorei ver o trabalho dos outros participantes também. Eu acho que todos foram muito bons, eu gostei do tema que eles fizeram, até os curtas estavam muito bons, foi bem legal. E, nossa, vou me emocionar aqui, hein? Quando o professor Alex anunciou, eu lembro que eu fiz uma brincadeira com meu amigo que estava do lado, eu falei, ó, segura aqui as minhas coisas, que eu tava com casaco, sacola, bolsa, porque se ele me chamar, né, eu já fico de pé. Mas eu falei muito brincando, eu não tava com expectativa de chamar o nosso documentário, né. E aí o Alex olhou pra mim, assim, a Saad tava no palco também, né, falou, mulheres na ciência. Eu fiquei um tempo travada, eu não consegui nem levantar. O meu colega que tava do lado falou, vai, Damares, levanta você. E aí eu levantei meio sem entender, e foi um misto de sensações, assim, eu só consegui chorar. Tanto que todas as fotos que o pessoal aí da TV1 que tava cobrindo o evento tiraram, eu tava com uma cara de choro. Eu tava com o meu óculos todo embaçado. Enfim, foi um caos bom, foi um caos muito bom. Não foi algo ruim, foi, assim, incrível pra mim. E eu fiquei muito emocionada, muito grata. Naquele mesmo momento, assim, eu só consegui pensar no que eu já tinha passado pra chegar até ali. Pensei muito na minha mãe também, em Deus, né? Eu tenho a minha religião e isso me impulsiona bastante nas coisas que eu faço. E muito orgulho, eu senti orgulho de mim, dos meus colegas, que a gente fez. O tema Mulheres na Ciência foi muito importante de ser trabalhado, porque conversando com elas eu entendi como isso é uma pauta muito importante de ser discutida, como as mulheres conseguiram esse espaço de pesquisadoras, ter repertório para falar sobre isso sem ter uma repressão por parte dos homens, né? Infelizmente ainda temos, mas está sendo falado sobre isso, como a professora Letícia falou até no documentário. Está sendo mais falado sobre as questões da mulher que precisa de um incentivo do governo, precisa de um auxílio, né? Porque uma mulher pesquisadora também é mãe, também tem a casa para cuidar, enfim, precisa de um suporte. A gente não consegue fazer tudo sozinha, infelizmente, né? E é muito importante para mim ter produzido algo que eu gosto, que eu tenho proximidade, que eu tive vivência de certa forma. Eu não sou pesquisadora, mas eu sou uma mulher ingressando no mercado de trabalho e eu já tive experiências desagradáveis. Então, escutar outras mulheres falando sobre isso, falando sobre suas experiências de vida, suas experiências de carreira, foi um aprendizado muito grande, e eu carrego, assim, com todo o carinho do mundo a produção do Oscar, com todo o carinho e com todo o respeito por elas, pelos meus colegas e pelo trabalho final que a gente produziu. Bem feito o seu documentário, viu? Eu pude assistir, né, pra cobrir pra TV, e ficou muito bem feito mesmo, né? O Oscar, pra quem não sabe, é um festival de vídeo universitários, né, feito pelo Grupo C
Líder, que engloba várias unidades, e a Damares venceu pela UNG como o melhor mini documentário. E isso é só o reconhecimento pelo seu trabalho, que ficou realmente bem legal, né? E, claro, tem uma importância muito alta em falar sobre as mulheres que trabalham com a ciência, né? E ainda consegue casar com o nosso papel de jornalista, que é dar voz a essas histórias, né? Dar voz e dar visibilidade para várias comunidades, né? Principalmente, acho que a gente tem que dar voz mesmo para as mulheres e deixar vocês ocuparem os espaços, né? Não só ficar dominado pela classe masculina. Tem espaço para todo mundo, em todas as áreas. A professora Letícia comentou até, também no documentário, citando uma parte de novo, que nós conseguimos esse espaço, né? A gente tá ali, nós estamos na pesquisa, estamos na produção, a gente precisa ser reconhecida, entendeu? Nós precisamos ter esse reconhecimento, porque capacidade e espaço, com certeza, a gente tem, nós precisamos que a sociedade veja isso, né? E por isso eu acho muito importante dar visibilidade para essa causa. Eu fico muito feliz de ver que hoje na internet está sendo comentado sobre feminismo em suas diversas áreas, porque o movimento feminista tem várias vertentes, né? Tem o feminismo negro, né? O feminismo de mulheres trans, enfim. Eu consegui pegar um espacinho que é dessas mulheres pesquisadoras que estão ali na linha de frente de pesquisas, enfim, na produção, gerando conhecimento. Foi muito importante, eu achei muito importante. Eu não tinha contato ainda com essa área. Eu tive agora na universidade, tendo convivência com outros cursos, conversando com as professoras, e eu gostei bastante. Foi uma causa que eu não conhecia com tanta profundidade, né, mas que eu pude aprender aí com a produção do documentário. Foi muito legal. É muito importante, né, dar essa visibilidade. E, Damar, quais são suas inspirações no jornalismo? Bom, eu não assisto muito telejornal por questões de tempo, assim, da minha rotina, que é meio agitada, mas as que eu mais assisto são o Jornal Hoje, né, da Globo, com o Trali, que o Trali apresenta, e eu gosto muito dele. Minha mãe já gostava muito dele, que eu comentei que a minha mãe sempre foi ligada em telejornal e tudo mais, e ela acompanhava o Trali desde que ele era repórter de rua, correspondente, enfim. A influência que eu tenho é bastante da minha mãe, né, e aí eu gosto de assistir ele, eu gosto como ele se comporta e como ele comenta também sobre alguns casos que ele apresenta. Eu acho importante os posicionamentos que ele faz, né. Outro que eu assisto também é o Balanço Geral da Record, porque é bem na hora que eu almoço, então eu ligo a TV e fica bem fácil, que é com o Gotino. É uma pegada diferente, são dois jornais com estilos diferentes, mas que eu gosto de assistir também, porque eu gosto muito do Gotino, do jeito que ele conta as histórias. Ele tem aquela pegada de apresentador, que ele vai dar notícia, mas se expressa assim. Ele faz você entrar na história daquele caso. Se ele vai comentar sobre um acidente que aconteceu em uma família, ele conta a história, sabe? Ele prende a sua atenção de alguma forma. Eu acho isso muito legal. Os dois têm perfis diferentes, mas eu gosto bastante. São os dos telejornais que eu mais assisto por conta da rotina, né? Eu leio bastante o da CNN, que eu leio bastante matérias da CNN. Eu leio bastante da Globo também. Eu não vou me recordar o nome dos jornalistas que eu leio as matérias escritas, mas eu tô comentando o canal, que é da CNN, que eu leio mais, do G1 da Globo, que eu gosto, que eles são bem objetivos, assim, e da BBC News também. Eu não vou me recordar dos jornalistas, mas são esses canais que eu mais costumo ler, assim. Interessante, porque o Jornal Hoje e o Balanço Geral, eles têm jeitos de passar notícia bem diferentes, né? E até por causa dos seus apresentadores, não só pelo formato do programa também, né? E é interessante ver essa diferença, né, na televisão. É interessante, no caso até do Balanço Geral, ele é diferente um pouco até dos próprios jornais que tem na casa, né? Porque alguns jornais da própria Record têm uma fórmula, assim, diferente, né? O jornal que eu tô começando a acompanhar mais, assim, que é o Boa Tarde São Paulo, com a Adriana Araújo, né? Eu perco, às vezes, alguns quadros durante a semana, mas eu pego pra assistir depois, porque eu gosto muito dela também, da Adriana Araújo, né? Eu acho que a pegada desse programa dela tá bem objetivo, tá bem legal. Eu gostaria de ver ela, tipo, em algum programa da noite. Eu acho que seria bem interessante. Ela tem um perfil mais pra um jornal mais noturno, enfim, uma opinião minha, né? Mas eu gostei bastante desse novo telejornal que ela tá apresentando, que é o Boa Tarde São Paulo. Legal, a Adriana Araújo também é uma grande jornalista, né? Ela ficou muitos anos na Record. Eu também curto bastante o jeito que ela dá a notícia, o jeito que ela trabalha.
Entrando agora na área de trabalho, assim, na área do jornalismo, Damares. Qual área do jornalismo você pretende atuar quando se formar, quando pegar seu diploma, tudo certinho? Olha, eu achava que no começo do curso eu sabia o que eu ia querer, que era parte de redação, enfim. Mas hoje eu não faço ideia. Não faço a menor ideia, porque eu gostei muito da parte de produção audiovisual por conta do documentário. E eu busquei saber mais sobre as outras áreas. Eu tô tendo matéria agora sobre técnicas da comunicação, que é com o professor Inácio. E ele fala bastante sobre assessoria de imprensa também. Eu achei muito legal, né? Na minha cabeça hoje tá tudo muito misturado. Eu preciso conhecer mais, ter mais experiência com as atividades da faculdade, quem sabe até com estágios, enfim. Hoje eu não sei te responder isso, porque eu acabei me apegando a várias áreas, assim, então eu tô com a mente bem aberta, de verdade. Entendi. E é justamente porque, como a gente estava falando antes, né? Tem muitas áreas do jornalismo que a gente pode atuar, acaba ficando muita coisa para a gente escolher, né? Tem a área da assessoria de imprensa, tem redação, tem reportagem, é muita coisa que a gente consegue ter uma atuação. Ao mesmo tempo que é bem legal, porque a comunicação meio que te dá várias possibilidades, né? Você vê publicitário trabalhando junto com o jornalista, que trabalha junto com o assessor de imprensa, e todo mundo acaba meio se misturando. Mas, ao mesmo tempo que é bom, é um ponto positivo, essa flexibilidade da profissão, eu acho que também acaba bugando, sabe, a cabeça. Nossa, será que eu faço isso ou eu faço aquilo? Eu faço roteiro ou eu faço vídeo? O que eu faço? E como que você vê os desafios de ser um jornalista hoje em dia? Bom, falando sobre o dinamismo da profissão, o Alex tinha comentado no primeiro semestre sobre o jornalista 360, que é aquele que tem que estar disposto, ao mesmo tempo que ele pensa na pauta, ele tem que escrever e tem que ir atrás dos entrevistados e tem que gravar, tem que estar com a câmera, já fazer um fotojornalismo ali, porque ele comentou, né, que as empresas, as agências estão exigindo isso, né, até por conta que as coisas acontecem muito rápido, a gente tem que estar pronto para o mercado. E com o desenvolvimento da tecnologia, com o avanço das mídias sociais, um ponto aí que o jornalista precisa é se adaptar aos recursos que ele tem, sabe? Fazer não só, eu só faço um blog, assim, mas eu também posso utilizar o recurso do Instagram, fazer posts no Instagram, além de ter o meu blog, claro, sabe? Tá aberto a esses avanços, se adaptar e ir encontrando seu lugar. E a gente tem que estar preparado, né, para mudar. O próprio Facebook, né, era uma rede social que, nossa, todo mundo usava. Hoje a gente já tem o TikTok, tá entrando aí na polêmica do metaverso, que vai se tornar uma realidade, a gente querendo ou não, vai chegar. E a gente tem que estar pronta para se adaptar, né? Eu acho importante isso. Sim, é bem importante mesmo, né? Para você, qual que é a importância do jornalismo na sociedade? Eu acho que a área da comunicação mesmo, eu acho que ela não é muito valorizada, né? Por as pessoas terem esse pré-julgamento de, você estuda comunicação, não é só falar, só conversar, ou jornalismo, às vezes, não, mas não é fofoca, né? Eu escutei bastante isso da minha família, sem brincadeiras. Mas agora aprendendo na matéria de teorias da comunicação com o dado, a gente percebe que a comunicação faz parte de um método científico, a gente tem embasamento, tem a sua parte teórica, e o jornalista tem a sua influência de transmitir uma mensagem, de fazer uma comunicação clara, ele faz esse caminho, ele liga o locutor com o receptor, sabe? Eu acho isso fascinante, porque não é fácil você transmitir uma mensagem clara para diversos públicos de pessoa, porque na sociedade a gente tem aqueles que têm, às vezes, uma linguagem mais robusta, né? Tem um conhecimento mais aprofundado, e tem aqueles que a massa, assim, que precisam de uma linguagem mais clara, não dá para você falar do mesmo jeito com essas classes diferentes, sabe? O jornalista, ele tem que saber do que ele tá falando e como dizer para determinados grupos de pessoas. O papel que ele faz é muito importante, eu admiro isso, de verdade. Você fazer alguém entender essa mensagem. E eu acho isso muito lindo. Eu admiro todos os cursos de comunicação, eu acho uma área muito bacana, mas o jornalismo, né, que foi que eu me apaixonei, eu tenho um apreço, assim, muito grande. Muitas pessoas assim de fora acham que é só escrever uma matéria, escrever uma notícia e tudo certo, né? Mas não é isso. A gente tem um trabalho de apuração, ver se é isso mesmo,
apurar a notícia, ir atrás de fonte, na maioria das vezes, né, para garantir a veracidade da notícia e ainda escrever e repassar isso para a sociedade com uma forma que seja mais clara, né, mais objetiva e Uhum. de fácil entendimento. A gente questiona as coisas e provoca o questionamento nas outras pessoas. Eu acho isso muito legal. E eu, por exemplo, não sabia de um determinado assunto. Vamos citar o exemplo do documentário que eu produzi. Eu tinha essa vontade de dar visibilidade para as mulheres pesquisadoras. Então, eu estudei sobre aquilo, eu produzi algo sobre aquilo, e ao mesmo tempo que eu me questionei sobre a pauta para eu aprender, né, e ganhar repertório para aquilo, com a produção feita, eu consegui provocar o questionamento nas outras pessoas. Quem assistiu, com certeza parou e pensou: nossa, realmente é uma causa interessante. As mulheres pesquisadoras, eles ouviram, né, elas, a gente dá essa visibilidade, a gente provoca, né, seja para dar uma notícia feliz, comentar sobre algum evento que vai ter, mas também a gente mostra a sociedade, né, para a própria sociedade que às vezes não enxerga, né, a gente passa por moradores de rua todos os dias, a gente vê eles, mas não enxerga eles. Um jornalista pode chegar lá, enxergar, produzir uma matéria sobre e fazer a sociedade enxergar eles também. Quem são eles? Por que eles estão ali? Por que eles estão ali, né? Então, eu acho muito importante esse papel, a gente dar voz, provocar o questionamento, o conhecimento. E é bom que a gente consegue ter esses espaços para dar espaço para quem, olha, né? Se a gente não conseguiria um espaço para contar essas histórias, na internet a gente consegue, com as diretrizes de cursos, né? A gente tem adquirindo as habilidades, a gente consegue contar essas histórias, trazer luz para a história dessas pessoas que muitas vezes não iam ser conhecidas, né? O grande público não ia ter essas histórias. E é legal a gente ter espaço que é uma responsabilidade nossa mesmo e contar essas histórias. A gente consegue alcançar o pessoal que assiste, que está trabalhando e pausa no almoço para ver um telejornal. A gente consegue chegar no adolescente que passa o dia inteiro no celular, mas em algum momento ele acaba vendo manchete de alguma notícia ou numa postagem em alguma rede social ou no feed do Google. Então a gente consegue atingir várias pessoas, né? É muito legal esse trabalho de usar os meios para atingir vários públicos-alvos, assim, sabe? Porque uma senhora que está acostumada a assistir o telejornal assim todo dia, ela não vai ver a matéria no Google, na internet, no Facebook. É mais improvável, né? Ela está acostumada a assistir um telejornal. Só que mesmo assim ela não vai perder o que foi dito, porque a mesma coisa também tá na postagem, também tá num portal, para atingir um outro público, mas transmitir a mesma mensagem. Eu acho isso muito interessante. É legal que consegue abranger todo mundo, né, para que todos tenham esse acesso à informação, né. E Damares, além dos desafios, né, que a gente tem de pauta e de procurar notícia, a nossa profissão é bastante atacada, seja pela população ou mesmo pela ala política, né, e demais gêneros da sociedade. Fico com uma questão aí para você. Por que mesmo assim optar por fazer o jornalismo? Mesmo com esses ataques, mesmo com essa recepção negativa que a gente tem por alguns lados aí, por que fazer o jornalismo mesmo assim? Nosso curso, né, antes de ser jornalismo, é comunicação social. É lidar com as questões da sociedade, com as pessoas, com os meios, né, seja em setores culturais, políticos, enfim. Então, a gente tem que enfrentar, né, a gente tem que saber lidar com essas questões, como teve na ditadura a repressão política, né, em cima dos jornalistas, de censura, enfim, tudo mais. É algo horrível, péssimo, né, mas a gente lida com as questões da sociedade, né? A gente fala sobre, a gente se posiciona, entende? A gente questiona, a gente provoca. Então, claro que vão ter essas desavenças, né? Às vezes ou por parte política ou as pessoas não encararem muito bem. É complicado. Eu não sei se eu consigo formular uma resposta assim mais concreta para essa pergunta, que é muito boa, inclusive. Mas eu enxergo que a gente, por lidar com a sociedade em si, ser comunicadores sociais, a gente tem que estar pronto, né, e apto a encarar esse tipo de repressão, as mudanças, enfim, e lutar, né, e se manter firme, continuar se posicionando, dando voz. Eu gosto muito dessas matérias que expõem algum ou caso de corrupção ou alguma fraude. Eu acho muito importante essas denúncias jornalísticas, sabe? Eu acho muito interessante de ver, porque a gente está dando visibilidade também para essas causas importantes, que é o que não é dito, né? O que as empresas ou que os políticos, assim, não mostram, né? Que a sociedade
sociedade não sabe. E a gente dá voz, a gente vai lá e mostra, não, mas teve sim desvio de dinheiro ali. Não, mas teve sim fraude em hospital tal. Teve essas coisas. O remédio não tá chegando, né? Não estão produzindo remédio. Eu acho muito interessante esse tipo de reportagem. Eu gosto bastante de assistir. Então, a gente trabalha para a sociedade, né? E para o desenvolvimento e para a construção dela. Sua resposta foi muito boa, viu? Eu concordo muito com isso, que a gente tem uma responsabilidade social muito, muito forte, né? Como a gente já falou. Então, a gente normalmente vai falar coisas que nem todo mundo vai gostar, mas o nosso papel é realmente esse, falar o que uma determinada classe não quer que seja falada, porque ele tem interesse por trás. Mas o nosso papel é não deixar isso oculto, e se a gente tem conhecimento, a gente vai apurar, vai atrás, se for verdade, a gente tem que falar, né? A gente tem que trazer luz para casos de corrupção ou de fraude, de qualquer problema que esteja impactando a sociedade, né? Sim, concordo. Entrando agora um pouco na questão das mulheres no jornalismo. Você é bem ligado à causa feminista, né? Então a gente vê muito no jornalismo alguns casos de desrespeito, de assédio e tudo mais, infelizmente. Como que você vê esse cenário? Bom, eu tenho que tomar muito cuidado, né, para falar desse assunto. Eu ainda não tô atuando, né, na área assim. Eu não sou apresentadora ou jornalista, não produzo assim como serviço, né, realmente. A vivência que eu tive até agora como mulher no jornalismo, experiências da faculdade, escutando outras mulheres, mas assim, é só ligar a TV que você meio que percebe. Hoje, a gente tem um negócio que eu tava conversando até com a minha mãe sobre comentaristas, assim, políticos. A gente tem uma mistura bem legal de homens e mulheres comentando, assim. Eu vejo bastante no jornal da CNN, da BBC, eles sempre têm uns quadros assim que tá bem misto, assim, homens e mulheres comentando sobre questões políticas, sociais, mas se a gente pegar o exemplo do Balanço Geral, ou que tinha o Cidade Alerta, enfim, sempre tem apresentador homem, e aí o comentarista que tá junto com ele também é homem, né? Não é uma mulher, enfim. Puxando para um lado esportivo do futebol, isso até foi comentado em sala no semestre passado. Geralmente eles colocam a mulher para fazer mais um papel de modelo, assim, mais visual, sabe? E aí o cara vai lá para assistir o comentário de um jogo de futebol, presta atenção no que o homem tá falando, sendo que a jornalista que tá lá tem tanto repertório quanto, talvez, dependendo até mais, só que como ela é bonita, tem um corpo imposto pela sociedade como um padrão bonito de beleza, né? Aquele visual todo, eles acabam ligando só pro físico, né? Do que com a propriedade que ela tem para falar do assunto. Isso é algo que dá para perceber, né? Que precisa ser discutido sempre em diversas áreas, né? Não só no jornalismo, foi dada para o homem que não, ele é o centro do saber, é ele que tem que apresentar o jornal, é ele que tem que estar lá de terno, arrumadinho, e que a mulher não teria competência para isso, que é uma mentira total, né? Enfim, são estereótipos construídos pelo machismo estrutural, mas isso é uma outra conversa. Mas é isso. É um caso muito complicado, né? A gente vê realmente que ainda é dominado pelos homens o jornalismo, mas que é legal ver que as mulheres estão entrando cada vez mais nessa área. A gente consegue ver bastante referência de mulheres na área do jornalismo, que é muito bom e muito necessário, né? E é legal ver também na nossa faculdade, né? Vai parecer um pouco puxação de saco, né? Falando da UNG de novo. É muito legal que a gente tem bastante professoras mulheres, né? E que são Exatamente. inteligentes, que sabem demais sobre as áreas que elas são um pouco mais específicas, né? Então é muito legal ver que tem muitas mulheres ainda. Em alguns lugares a gente ainda vê mais homens do que mulheres, mas é legal ver que esse espaço tá ficando, tá longe de ser igual, né? Mas tá acontecendo, né? Essa busca, esse espaço mais igual para homens e mulheres tá acontecendo, né? Sim, foi muito bom você citar a faculdade, né? A gente puxando o saco de novo. Mas quando eu entrei para a universidade, eu tive no primeiro semestre mais aulas com professoras mulheres. E foi incrível para mim conhecer a Flávia, conhecer a Lisley, a professora Ana, porque eu me espelhava nelas, né? Eu me espelho nelas, né? Ainda hoje, assim, eu não tenho mais aula com algumas delas, infelizmente, mas eu tenho outros professores muito bons, né? E eu vi, assim, como um reflexo do que eu poderia ser lá na frente, entende? Porque eu, na escola, tinha contato com umas
professoras, mas eu não me via, assim, não era tão próximo da minha carreira, do que eu tinha pra minha vida. E conversar com a professora Flávia, com a professora Liz, isso me deu uma luz, assim, que não, eu quero ser como ela. Nossa, quando eu olhei pra Flávia pela primeira vez, quando eu tive a primeira aula com ela, eu lembro, eu realmente pensei nisso, eu olhei e falei, eu quero ser ela. Eu adorei, tanto como mulher, como profissional, eu admiro muito ela e todas as minhas professoras, e a universidade me deu essa visão que eu não tinha. Hoje não penso em fazer pesquisa, mas conversando com as mulheres do documentário, eu percebi que, nossa, é uma possibilidade, se eu quiser, eu consigo fazer. Sim, nossa, é muito legal, né? Ver, assim, eu não tenho muita propriedade para falar, né? Porque sou homem, mas eu acho legal essa parte de ter muitas mulheres e que acabam se tornando referência que nem para você, para quem tá começando, ver que vocês não estão sozinhas, né? Que vocês têm uma referência mulher para poder ser uma profissional incrível como elas são, né? Agora vamos falar um pouquinho de cultura pop, Damares. Ou cultura em geral, né? O que você consome desse meio cultural? Consome mais séries, filmes, leitura, música, podcast? O que você mais curte? Olha, eu gosto de tudo, eu sou bem eclética. Meus gostos também variam bastante, mas eu normalmente assisto mais filmes. Séries não tanto, é só bem de vez em quando, mas eu tenho um conhecimento aí. Eu gosto de música também bastante. E em todos, assim, para gêneros de filme, livros e música, meus gostos também são bem variados. A minha playlist tem desde MPB, assim, o Roberto Carlos, até um rock pesadão. Vai muito, sobe muito rápido. Eu escuto de tudo. Eu gosto de curtir pra música. Eu escuto conforme o ambiente, sabe? Se eu tô em algum lugar, tá tocando um samba, eu vou curtir o samba e aquele lugar. Se eu tô em outro lugar que tá tocando, sei lá, uma música clássica, se eu tô num concerto, eu vou curtir do mesmo jeito. Eu gosto bastante, então eu me adapto, assim, com mais facilidade. Pra gêneros de filme também, eu assisto qualquer um. Eu tenho minhas preferências, lógico, mas se você colocar qualquer filme, assim, eu vou assistir, sem achar que é muito chato e tal, porque eu realmente gosto. Ah, legal, você consegue então aproveitar o melhor de todos os gêneros, né? De tudo que tiver do Sim. bom, você tá curtindo, é legal. Pra filmes e séries, enfim, de produção audiovisual, eu não sou muito fã de terror, porque eu sou muito medrosa. Mas esse terror, assim, que tem assombração, sabe? Annabelle, Invocação do Mal, eu não assisto. Assim, assisto, mas, nossa, eu tenho que me preparar muito emocionalmente com mais pessoas, enfim. Mas eu não gosto, porque eu tenho medo de espírito e tudo mais. É de mim, eu sou medrosa, né? Agora, um suspense meio drama, eu já gosto. Eu gosto de casos assim, ai, sequestro. Meu Deus, é estranho falar que eu gosto de casos de sequestro, mas eu acho interessante, né? Sequestro, coisas mais assim, que a humanidade, que o homem faz, assim, não que tenha alguma intervenção sobrenatural, porque aí eu já não gosto. Então, nessa área assim de suspense, meio drama, meio tipo, aqueles filmes bem clássicos, assim, tipo, de obsessão, ai, fulano é obcecado por ciclano e começa a perseguir ele, fazer um monte de coisa, aí eu acho tranquilo assistir. Mas se coloca um demônio no meio, ou alguma maldição, aí eu já caio fora. Eu também não curto muito terror, não. Pra mim, assistir terror tem que ser de tarde, de manhã, assim, pra espantar qualquer risco do demônio fazer uma visita, né? Sim, sim. Então, Damares, qual foi o último filme que você assistiu, assim, que você curtiu bastante? Nossa, eu gosto de filme assim, bem. O meu gênero preferido é romance, clichêzinho, bem básico, bem água com açúcar. Eu gosto bastante, eu assisto sempre. O meu filme preferido desse estilo é Como Perder um Homem em 10 Dias. Eu adoro esse filme. Ele é bem previsível, aquele filme assim que você. É um clichê que todo mundo conhece, né? Mas eu gosto como o filme desenrola e a proposta é bem interessante, né? A protagonista, inclusive, ela escreve para uma coluna, tem um blog, né? Não lembro se ela é jornalista mesmo, mas ela é escritora de um blog para uma agência, de uma revista, né? E eu gosto bastante da história, enfim. O último filme que eu assisti, que eu gostei, foi esse novo da Netflix, com o E se, que se chama E se, tipo, e se, sabe aquela expressão que a gente usa? Ah, mas e se algo acontecer? E se acontecesse desse jeito? E se fosse assim? Esse filme
filme eu não lembro o nome da atriz, mas ela fez Riverdale, aquela loira, você sabe? Eu não lembro o nome da atriz. Ela tá nesse filme como protagonista e a história desse filme é muito legal. Começa ela fazendo um teste de gravidez. Não começa, mas é tipo umas das cenas principais. E aí ela se pergunta. Aí, a partir disso, o filme se divide em duas histórias contadas em um filme só, com duas versões da vida dela. Como seria ela se tivesse tido bebê, se ela tivesse realmente grávida, ou se ela não tivesse grávida. Isso foi, tipo, na noite de formatura dela. E aí, o filme conta essas duas partes da vida, como seria ela tendo bebê e não tendo bebê. É muito bom porque a mensagem que mostra no final é que, independente do que acontecesse, ela chegaria onde ela queria estar e ela seria feliz e realizada com a vida que ela tem. Com o bebê ou não, com o estilo de carreira que ela optou ou não, o final foi o mesmo, sabe? Assim, ela feliz e realizada com o que ela construiu com as pessoas que ela tem. E o filme mostra que as coisas acontecem do jeito que deve acontecer. E a sua vida, ela tem um caminho e, assim, tem que seguir a jornada. Eu achei bem interessante a mensagem do filme. Caramba, bem legal. Não tinha ouvido falar desse filme ainda, mas eu curti bastante essa proposta. Assisti depois, é bem legal. Pode deixar, viu? E de leitura, assim, você gosta de ler alguns livros, alguma coisa assim? Você fica mais nas notícias mesmo? Eu gosto de livro, mas eu tô numa ressaca literária muito grande. Justamente por me dedicar a coisas mais assim, da faculdade e tal, mas eu gosto de livros de romance também. Ai. O meu livro preferido da vida, nossa, eu tenho, tipo, pra mim, uma história muito linda com ele, é Por Lugares Incríveis. Ganhou até uma adaptação da Netflix em filme, que eu nem vou comentar, porque, enfim, eu vou me estressar aqui. Mas o livro é muito bom. Eu peguei ele na Bienal de 2018. Foi 2018 ou 2019, eu não lembro, mas é que teve aqui em São Paulo, né? Eu queria muito ele, que eu vi uma crítica boa desse livro. Eu falei, não, vou achar esse livro. E eu rodei a Bienal inteira, eu me perdi dos meus amigos, mas eu entrei no estande da Intrínseca e eu já fui direto na estande que tinha esse livro. E aí eu fiquei feliz demais. Eu peguei e falei, não, é esse daqui. E eu fui na Bienal só pra comprar aquele livro. Eu comprei outros, lógicos, mas ele era o meu objetivo. E aí eu comecei a ler e eu tenho mania de grifar livros, ok? Não me julguem. Eu sei que tem gente que odeia isso, de marcar as coisas, de grifar, mas eu adoro. Escrevo mesmo, eu rabisco mesmo, enfim, eu gosto muito da história, ele veio num momento pra mim que, por questões pessoais, não estava bem, né, eu tive que enfrentar um tratamento aí, e ele me serve como um conforto, sabe, então ele é o meu livro preferido, eu me apeguei bastante com a história, com os personagens, e é o que eu recomendo pra todo mundo que me pergunta, mas hoje eu tô relendo um livro que eu li há muito tempo atrás, foi por uma recomendação da escola, para um trabalho, que é o Cidadão de Papel, sobre a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil. É um livro mais sobre teórico, meio de direito, meio, sei lá, mas a gente usou para uma atividade da escola e eu gostei bastante dele. Só que na época eu não consegui aproveitar tanto assim. Aí eu tô relendo ele porque é um assunto importante. Mas aí agora eu tô relendo e tô gostando bastante. Um que eu queria ler, eu fui na Bienal que teve esse ano, né? Só que eu não consegui comprar porque eu já tinha pego os outros e faltou dinheiro, né, gente? Mas eu tô vendo pra comprar. É o Contra Toda a Censura. É um pequeno tratado sobre a liberdade de expressão. Eu gostei bastante da proposta do livro, né? É do Gustavo Altache e fala sobre como a política e a sociedade encaram os direitos da liberdade de expressão. E eu acho muito importante, até, assim, pro meu curso, né? Eu acho que é um assunto bem necessário. E eu gostei bastante da proposta do livro e eu tô vendo aí pra comprar pra eu conseguir ler, porque eu gosto de ter livro físico, sabe? Eu leio online quando precisa, lógico, mas eu dou o meu jeito. Teve um que a professora Flávia recomendou sobre cultura de massa, essas coisas, e eu baixei o PDF, né? Só que aí eu comecei a ler e não tava entendendo nada, porque eu não consigo, eu preciso tocar, eu preciso estar com o livro ali em mão. Então eu imprimi em casa mesmo, eu imprimi um monte de página de livro, usei nas folhas rascunhos, né, pra não gastar tanto, grampeei e pronto, fiz um livro, porque eu prefiro assim. Então eu tô me organizando pra comprar esse, contra toda a censura, que eu quero começar a ler também. Os livros bem, assim, diferentes alguns, né? Mas bem interessantes. E você se sente eclética até nas músicas, né?
Uhum. Que é a sua trilha sonora quando você está fazendo essas atividades, assim, estudando ou fazendo alguma coisa em casa? Qual a sua trilha sonora? Qual a sua playlist? O que que tem na sua playlist aí? Nossa, minha playlist é muito aleatória. Pra estudar, eu gosto muito de estar escutando música. Minha mãe não entende, porque minha mãe fala, nossa, como é que você consegue se concentrar com um barulho na sua cabeça? Mas pra mim dá super certo, né? Eu escuto aí é umas mais calminhas, eu gosto de jazz, clássico, uns lo-fi, assim, eu acho legal pra estudar, é o que eu coloco pra fazer minhas coisas. Mas o meu gênero de música preferido, que eu escuto quase sempre, é K-pop. Eu gosto muito, faz muitos anos que eu acompanho esse meio e eu gosto bastante, é o que eu mais escuto. E de bandas, assim, tem o Chase Atlantic, que é uma banda australiana de R&B, meio alternativo. Eu curto muito eles demais. E The Neighborhood, que é uma pegada bem um rock indie, assim, esses bem... Eu gosto, né? Essas são minhas duas bandas preferidas, eu curto bastante. Mas eu escuto, nossa, o pop, assim, as divas, assim, Lady Gaga, Ariana Grande, Taylor Swift, eu adoro também. E eu estava muito de Justin Bieber quando eu era pequena. Muito de Justin Bieber, Jonas Brothers, enfim, eu cresci nessa pegada mais música americana, mais pop, assim, e MPB, por causa dos meus pais, né? E o gospel, por conta da minha religião e tal, mas eu misturo de tudo. Nossa, eu misturo de tudo. O gênero mais raro de eu escutar é pagode, forró e funk. Mas a questão do funk que eu tenho é uma pauta muito extensa, né? Mas pra mim, eu acho a batida muito envolvente. Tem umas músicas que eu escuto assim pela batida, porque eu acho muito bom o ritmo, assim. Mas as letras, por um lado, por princípios e questões pessoais minhas, eu não concordo. E eu não escuto. Isso faz eu não consumir tanto, assim, o funk, mas eu gosto da batida. Mas é de tudo que eu gosto. O K-pop é o que eu mais escuto mesmo. É bom que é bem completo, né? Você consegue pegar bastante coisa aí de vários gêneros, várias áreas pra curtir aí e ouvir um pouquinho de tudo, né? Eu acho que cada situação pede uma música. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se eu tô triste, eu vou colocar uma música muito triste, porque eu quero curtir aquele momento de tristeza e solidão profunda. Eu não sei se é meio dramático, se é coisa de canceriana, né? Mas enfim. Mas se eu tô feliz, eu coloco um ritmo mais agitado. Se eu tô, tipo, numa social, no churrasco, assim, com os meus amigos, claro que vai ter um sertanejo, né? E eu tô curtindo também, tô ali com a carninha sertanejo, vai. Ah, bastante legal, bem legal. E- então, para encerrar aqui agora, deixa aí uma recomendação, mais uma recomendação de alguma coisa aí que você curte, filme, livro, música, até algum canal no YouTube que você goste, que você acha que tem alguma mensagem importante, uma mensagem legal. Deixa aí sua última recomendação aí pra gente. De pegou de surpresa, vamos lá. Bom, vou recomendar o novo comeback da Blackpink, que é um grupo de K-pop. Elas lançaram agora Pink Venom, que é a nova música. É uma pegada bem diferente do conceito que elas costumam usar. O pessoal tá gostando. O fandom se dividiu em várias opiniões, mas no geral tá todo mundo gostando. Tá bombando na Billboard. Enfim, dá pra escutar aí, tá muito legal. Você falou que tá todo mundo gostando, tá meio dividido, mas e você? Você curtiu esse álbum? Então, de primeira, eu não gostei. E aí eu fiquei, nossa, gente, não gostei. Eu adorei mais a filmagem do clipe, né, do MV em si, do que da música. Só que sabe quando você vai escutando e depois não sai da sua cabeça e você adora, você meio que paga com a língua, assim. Você volta na sua opinião. E agora eu tô adorando, tanto que eu recomendei agora. Até conversei com meus amigos sobre. Eu achei bem diferente. Eu acho que o que pegou, que fez muitas pessoas não gostarem, assim, de cara, foi porque é uma proposta diferente do que elas estão acostumadas a trabalhar, né? Tanto que algumas pessoas, alguns críticos até falavam que as músicas delas sempre seguiam tipo um padrão, né? Tem suas diferenças, mas seguiam um padrão de ritmo, coreografia e tudo mais. E aí nesses elas entregaram uma proposta totalmente diferente, né? Isso acabou chocando o público, mas ficou muito bom, bem produzido. Claro que tem alguns pontos assim que eu acho que poderiam ter investido mais, mas ficou muito legal e assim, a galera tá gostando. E é uma recomendação agora que o K-pop tá ficando cada vez mais popular, né? Eu acho que assim, os mais populares que o pessoal caiu, né, na mão do povo
é Blackpink e BTS, mas existem outros grupos também incríveis, gente, ok? Tá bom? Vamos pesquisar outros grupos, porque tem muita gente talentosa aí no mercado também. O K-pop agora, de uns tempos pra cá, explodiu legal e a galera tá curtindo bastante mesmo. Não só a música, né, coreana, mas, tipo, estão se destacando bastante em séries, filmes, enfim. É legal, né, fugir um pouco do mercado americano, né? Sim, mudar um pouquinho, né? Damares, muito obrigado pela sua presença, viu? A gente tá terminando esse café aqui que foi muito legal, a conversa rendeu bastante. Muito obrigado por ter topado, por ter respondido tão bem as perguntas. Foi muito legal essa conversa. Eu te desejo sorte para essa carreira que você quer seguir, que é a nossa, que meio que é a nossa paixão, né? Eu tenho certeza que você, quando se formar, vai ser um profissional muito boa, já está sendo, né, pelo seu caminhar. Então a gente vê que, e eu gosto de conversar com o pessoal assim, porque é muito legal ver essa troca e ver como a gente gosta dessa profissão e se empenha em tentar ser um profissional muito dedicado, né? E parabéns de novo pelo seu documentário e muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu adorei de verdade falar com você. Suas perguntas foram muito boas, me botou pra pensar, hein? Eu adorei. E esse é o primeiro podcast que eu participo, assim, de ser entrevistada, porque nos outros que eu participei, ou eu fiz o roteiro, ou eu acompanhei as gravações como diretora para trabalhos, assim, da faculdade. É a primeira vez que eu falo assim, então desculpa qualquer coisa, mas eu tô muito feliz. Eu adorei de verdade a conversa, gostei muito dessa troca que nem você comentou que a gente teve e foi assim um prazer. Sucesso pra você também, meu carinho e admiração. Meu muito obrigado a Damares e a vocês ouvintes que escutaram até agora. Siga o Nerd Coffee no Spotify e no Instagram, que é @nerdcoffeecast. Deixe sua sugestão, seu elogio e seu comentário. Espero que tenham gostado desse café e até a próxima. Você ouviu o Nerd Coffee. Esperamos você para um próximo café.